Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos aqui unidos para falar da Palavra de Deus e estamos num momento um tanto quanto especial para a nossa igreja, conferência missionária infantil para crianças. Eu pensei que eu ia pregar para as crianças também, né? Mas já estava com os meus, assim, né? preparados, mas que pena. Vivendo missões. Esse título parece simples, mas ele traz algumas complexidades, né? E eu vou abordar esse tema a partir de uma história do Antigo Testamento, que ela é uma história muito peculiar. Ela é uma história que confronta você com vários tipos de pessoas diferentes, com abordagens diferentes sobre missões. É uma história missionária. O nosso Deus é um Deus missionário. O enredo das Escrituras é um enredo missionário. É Deus indo atrás do pecador perdido. É Deus chegando às últimas consequências de dar a sua própria vida para realizar a salvação do perdido. Então, de Gênesis, Apocalipse, o enredo das Escrituras é um enredo missionário. O nosso Deus é, por natureza, missionário. Ele está interessado na obra missionária. Ele está interessado que a sua igreja abrace a obra missionária. E nessa história do Antigo Testamento, Deus quer alcançar alguém aparentemente improvável. E quando isso acontece, é uma história que tem um pouco de humor nas Escrituras. O nosso Deus tem um bom humor, né? E às vezes a gente não percebe porque o humor cearense é diferente do humor bíblico, né? Mas quando você lê essa história, eu espero que eu consiga explicar ela bem explicadinho para você perceber isso, esse toque de humor de Deus de escolher pessoas que nós jamais escolheríamos para evangelizar, entendeu? E Deus coloca esse tipo de gente nos braços do seu povo e diz: agora vamos ver o que vocês vão fazer, né? Vamos ver se você, povo de Deus, tem a perspectiva missionária que o seu Deus tem. Como é que você vai fazer para falar de Deus para esta pessoa? Então, à medida que nós formos caminhando na história, o que eu quero que você faça é você fique pensando: aparece o primeiro personagem, será que eu me identifico com esse primeiro personagem? Espero que não, porque é o descrente, certo? Aparece o primeiro personagem, aparece o segundo personagem, será que eu estou mais para o segundo personagem? Aparece o terceiro, e tem o último personagem, né? Então a ideia é essa: como eu estou vivendo missões? A grande questão. E a partir de cada personagem você vai tentar se identificar. Será que eu estou mais para esse aqui? Será que eu estou mais para o descrente, né? Preciso ser evangelizado? Se você ainda não sabe qual é a história, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Hoje não me deram água, porque estão com raiva de mim. Segunda Reis, capítulo 5, a cura de lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande homem ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, que
ela fale aos nossos corações nessa noite. Tire de nós toda falta de atenção, que possamos estar realmente concentrados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O primeiro personagem é Naamã. Naamã é um ímpio. Ele é um general. Ele é valente, ele é corajoso, ele é honrado. Ele é alguém que acumula vitórias. E honra é um valor fundamental na cultura do Oriente, principalmente do Oriente Antigo. O nosso país, infelizmente, não valoriza muito a questão da honra, mas honra é algo seríssimo. Então, Naamã é esse tipo de gente, ele é respeitado, ele é honrado. O autor bíblico faz questão de dizer as qualificações do ímpio, entendeu? Porque ele quer deixar bem claro que nós estamos falando de um ímpio qualquer, não é um Zé Ninguém, é alguém, digamos assim, naquela época, podemos pensar nas palavras de hoje, alguém poderoso e famoso, reconhecido no mundo antigo. Naquela sociedade, naquele tempo, no ano 852 a.C., provavelmente, Naamã era alguém conhecido entre todas aquelas nações, conhecido e temido, porque ele não é um general qualquer, é um general que quando sai para a batalha, ele vence. E o texto bíblico é interessante, olha o que o texto diz: por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Então a teologia aqui é muito clara, Deus é o Senhor das batalhas. O Deus de Israel é o Senhor das batalhas. Se o ímpio vence, a Síria, até hoje, a Síria é inimiga de Israel. Se este país, esta nação vence, é porque Deus deu vitória a eles. Deus é quem está no controle, entendeu? Então o texto deixa bem claro, Naamã é poderoso, Naamã é honrado, Naamã é respeitado, mas ele só vence porque Deus dá vitória a ele, entendeu? Então isso fica claro já no começo da história. Só que ninguém é perfeito. Naamã tem um pequeno problema, ele é leproso, né? Ele é leproso. A lepra, ou hanseníase, desde a época de Jesus, né, até na época moderna, também era uma doença terrível, terrível. Como eu falei, essas pessoas tinham uma questão da honra muito séria. Então, ser leproso era ser desonrado pela própria natureza, porque você é leproso, entendeu? Porque você é leproso. Então, isso era algo que feria profundamente as emoções do próprio Naamã. No versículo 2, entra em cena um segundo personagem, alguém improvável de aparecer e de se tornar fundamental nessa história. É tanto que a história dá nome a Naamã, mas esse personagem é um anônimo, não tem nome. Ao contrário de Naamã, é um João Ninguém, não tem nome, e o autor não coloca nome para esta pessoa. Mas esta pessoa, esse personagem, ele é chave, ele faz a história se mover. Tudo acontece a partir daqui por causa desta menina. Naamã pertencia ao exército sírio, que costumeiramente invadia Samaria. Eles invadiam Samaria, conquistavam, tomavam escravos e levavam para a Síria. Essa menina veio junto, uma das escravas, e o texto diz: as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Uma escrava, uma menina. Nós precisamos de uma escrava para cuidar das coisas. Deus te recompensará.
essa menina, ela desafia as nossas emoções, porque ela faz exatamente o oposto do que nós faríamos. Este homem invadiu a minha terra, matou meus parentes, matou os meus compatriotas lá de Samaria, e eu aqui sou escrava desta família. Eu quero é que ele morra de lepra, morra leproso, agonizando. Mas é um inesperado duas coisas: o conhecimento teológico que ela tem e o amor que ela tem. O amor para com Naamã, né? Ela poderia muito bem ficar calada, mas não. Ela vê o sofrimento de Naamã, ela está todo dia na casa dele, ela vê que esta pessoa precisa de ajuda, e só existe um único ser no universo que pode ajudar: o Senhor de Israel, o Deus de Israel. Então ela diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, olha só, para ela afirmar isso com certeza, ela tem que conhecer o profeta e ter convicção que o profeta realmente tem interesse em curar pessoas que não são de Israel. Então essa menina tinha um conhecimento, no caso aqui é o profeta Eliseu, tinha um conhecimento profundo ali daquela situação religiosa de Israel. Ela sabia quem era o profeta, e ela sabia que o profeta tinha interesse em curar, certo? Ela sabia provavelmente mais teologia sobre Deus do que nós imaginamos e do que está escrito aqui, eu suponho, porque ela mostra um interesse que é o mesmo interesse de Deus. É como se ela estivesse dizendo: o meu Deus tem interesse em ajudar pessoas como você. Entendeu? É isso que ela está dizendo. Na minha terra, o meu Deus, o profeta representa Deus, o profeta é o porta-voz de Deus. O meu Deus tem interesse em trabalhar com pessoas como você. Segunda coisa que é inusitado: o amor, né? Ela podia odiar esta pessoa, ela podia odiar Naamã, mas ela mostra amor, né? Ela mostra interesse genuíno, ela, né, simplesmente flui do coração desta menina, né? Que ao contrário de Naamã, não é uma pessoa famosa. O nome dela nunca foi revelado nas Escrituras. Vamos conhecê-la no céu, né? Mas ela é anônima, uma pessoa anônima, mas que sem ela nada teria acontecido. Será que você se identifica com esse tipo de gente? Não precisa dizer meu nome, eu não preciso ser conhecido, basta que eu cumpra o meu papel como crente, basta que eu cumpra a minha missão, que é fazer Deus conhecido até para o meu inimigo. Entendeu? É de revelar as bênçãos profundas de um Deus grandioso e amoroso até para as pessoas mais odiáveis, como Naamã, né? Que invadiu sua terra, a fez refém, a sequestrou e a trouxe para ser sua escrava. Então talvez você seja esse tipo de gente, né? Excelente se nós tivermos aqui crentes como essa menina, né? Será fantástico. Naamã então fica muito feliz. Ele, agora eu sei de um lugar onde finalmente eu vou realizar o meu sonho. Só falta isso para eu alcançar a perfeição, né? Ser curado da lepra. Então ele vai para o rei dele. Naamã foi contar ao seu senhor, versículo 4, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro
e 10 mudas de roupa finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. É assim que Naamã pretende conseguir a cura, pagando por ela. É assim que ele conseguiu tudo na vida dele, conquistando. E é assim que ele acha que pode fazer com Deus de Israel. Ele acha que vai chegar em Israel, todos vão se curvar perante ele, o profeta vai se curvar e vai ficar super honrado de receber alguém tão famoso como Naamã. E aí ele vai pagar pela cura, e ao pagar, ele não estará devendo nada ao Deus de Israel. Foi uma compra. Está aqui o ouro, a prata ou as roupas, agora você me cura, entendeu? Então ele sai com toda essa perspectiva de mundo que ele tem, que vai cair, né? Que vai acabar, né? Porque Deus, ele mirou em Naamã, ele quer salvar Naamã, mas para que isso aconteça, algumas coisas precisam mudar na vida de Naamã imediatamente. E a primeira coisa é essa percepção de quem é o Deus de Israel. O Deus de Israel não é um Deus que você negocia, que você compra, que você dá algo para Ele e acha que com isso Ele vai ficar te devendo de forma nenhuma, né? É um Deus gracioso, e Naamã vai conhecer esse Deus, né? Então Naamã parte numa grande comitiva em direção a Israel. A carta chega ao rei de Israel. Temos agora o nosso terceiro personagem entrando em cena. Assim que o rei de Israel, versículo 7, leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei, ele representa a liderança civil, política de Israel. Em Israel, tanto nas tribos do norte como nas tribos do sul, o projeto de governo, digamos assim, de estrutura, você tem a parte religiosa, que é cuidada pelos sacerdotes, e você tem a parte civil, política, que é gerenciada pelo rei. Quando esses dois estão em acordo para pecar contra Deus, entra em ação a terceira figura, o profeta. O profeta é a pedra no sapato de todo mundo, porque ele é aquele enviado por Deus para colocar a mão na cara do sumo sacerdote e do rei e dizer: você está errado, você está pecando, se arrependa hoje ou será tarde demais. Então ninguém gostava dos profetas, certo? Então aqui este rei, ele deveria ter a mesma mentalidade de Deus, uma mentalidade missionária. Ele deveria ser alguém que conhece a Deus e que conhece o poder desse Deus. Mas não, ele não consegue ter uma perspectiva de mundo à luz desse Deus grandioso. Ele só consegue ver as coisas debaixo do sol, conforme diz Eclesiastes. Por isso que ele fica abismado com essa ideia de cura, né? Infelizmente, nós temos às vezes nas igrejas muitos líderes que são dessa perspectiva. E é por isso que muitas igrejas não têm visão missionária. Porque a liderança simplesmente diz: não tem dinheiro, é impossível, não vai dar certo. Eu me lembro de uma história real, igual como essa, mas na época mais moderna, de William Carey, um pastor batista que quis ser missionário. Ele era auxiliar de sapateiro, ele trabalhava como auxiliar de sapateiro para conseguir complementar a renda dele. E na reunião de pastores, ele chegou e disse: eu quero ser missionário. Os pastores riram da cara dele. Você não tem nem o ensino médio?
Como você acha que vai ser missionário? Ele queria ir para a Índia, e foi. Como você acha que vai ser missionário? Você não tem nenhum ensino médio, você não sabe nem escrever direito. Como você acha que vai aprender um outro idioma? Senta na tua cadeira e fica quieto. William Carey foi para a Índia. Se tornou o pai das missões modernas. Ele simplesmente foi vocacionado por Deus para trabalhar com línguas, né? Ele traduziu a Bíblia para vários idiomas na Índia. Ele fez dicionários, ele fez gramática. Um auxiliar de sapateiro, alguém que não tinha, eu falei ensino médio, mas é um ensino fundamental. Ele não tinha um ensino fundamental completo. Entendeu? Então, esse tipo de gente tem a perspectiva de Deus, mas quando você tem na igreja reis como este, que lideram a igreja simplesmente, ela mingua, porque ela não ousa a ir além. Não, o caixa está no limite, não vai dar certo, não, é impossível. Aí você diz, mas quem é esse Deus? Né? Quem é esse Deus? Não vai. Você acha que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Esse homem está leproso. Você está falando de algo que você talvez não entenda. Deus trouxe Naamã. Se Deus trouxe Naamã até aqui, é porque Deus tem algo para fazer na vida dele. E aí entra finalmente o profeta, né? Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Novamente o profeta, ele é direto. O profeta, ele é a pedra no sapato, ele é aquele que não adula ninguém. Ele diz: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ele está dizendo, não há motivo para rasgar as vestes, né? Se comporte como um rei. É basicamente isso que ele está dizendo para o rei. Mande ele para mim, que ele vai aprender o que é servir a Deus. Então Naamã foi com seus cavalos, com seus carros, parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui nós temos, aqui é um momento de humor. Aqui é um momento de humor. É um momento que você olha e você ri. Por quê? Porque Naamã é um mega star. Naamã é uma pessoa famosíssima. Entendeu? Chegou com toda a caravana na frente da casa do Eliseu. Eliseu não se dá o trabalho nem de ir abrir a porta para ele. Manda um mensageiro: ei, você, vai falar com aquele cara ali. Diz para ele se banhar 7 vezes no Jordão. Não sei se você já viu alguma foto do Rio Jordão. É um rio feio, barrento, entendeu? Não parece nada agradável. Aí isso causa uma pane no sistema de Naamã. Entendeu? Porque ele não esperava por isso. O que é que ele esperava? É dito no versículo 11. Naamã ficou indignado. Ele ficou indignado porque as suas expectativas foram frustradas. Ele é um megastar. O que é que ele esperava? Fãs, né? E Eliseu não é fã de ímpio. Eliseu é profeta. Ele está ali para servir a Deus. Eu estava certo de que ele sairia para me receber. Olha só, olha o que está na mente de Naamã. Ele está dizendo: ele iria me receber, ele invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Então, ele tinha uma expectativa. Ele estava esperando uma cerimônia solene, um show. Era isso que ele esperava. Eu vou lá e o profeta tem um show preparado para mim. Eu sou uma pessoa importante, não é verdade? Eu saí da minha terra, que é muito melhor que esta,
com toda esta comitiva, então o mínimo é que ele faça isso. Aí manda o ajudante para falar comigo, nem aparece. Então, primeiro desapontamento. Segundo desapontamento: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? São. São rios cristalinos, entendeu? São rios cristalinos. Quem vai trocar um rio cristalino, que você vê a areia, que você vê os peixes, por uma água barrenta? Ninguém trocaria, não é verdade? Então, o Naamã está profundamente indignado. Foi embora dali furioso. Disse: não, isso é demais. Eu vou voltar para minha casa. Perdi o meu tempo. Então ele disse: não vou me submeter a isso. Por que Eliseu fez isso? Veja, Deus tem um projeto: salvar Naamã. Naamã é um homem orgulhoso, profundamente orgulhoso de si mesmo, dos seus feitos. Eliseu é chamado por Deus para trabalhar já de início na vida de Naamã. Então, esse orgulho de Naamã tem que ser quebrado. Então, como é que se quebra o orgulho de uma pessoa? Humilhando-a. Naamã tem que ser humilhado. Naamã tem que ser humilhado. Ele tem que passar pelo processo de humilhação para ele se submeter. Ele só será crente quando ele se dobrar diante de Deus. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Os servos, começaram a ter um pouco mais de bom senso. Os servos de Naamã disseram para ele: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, ele apenas pediu que você se lave e vai ser purificado. Então, os servos disseram: nós já estamos aqui, não custa nada tentar. Eu imagino a cena dele mergulhando na primeira vez, nada acontece. Na segunda vez, na terceira, quando ele mergulha a sétima, aí ele fica limpo. Isso deve ter sido assim algo fantástico na vida deste homem. Foi exatamente isso que aconteceu. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. O bom de ser curado por Deus é que aquilo que é curado vem como se fosse desde o início da vida, entendeu? A pele agora está novinha, como de um bebê. Entendeu? Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. A linguagem de Naamã é muito importante. É muito importante que você entenda o que ele está dizendo. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Naamã é comandante do exército da Síria. Ele está subordinado ao rei da Síria. O rei da Síria tem os seus deuses. Naamã não é brasileiro. Isso é importante que você entenda. Ele não diz uma coisa para Eliseu e outra para o rei da Síria. O texto começa dizendo que ele é um homem honrado. Homens honrados só têm uma palavra. Então é importante que você entenda essa lógica. Não há o jeitinho aqui. Se ele diz: agora eu sei que não existe Deus a não ser aqui, ele está reconhecendo que só existe um Deus no universo, e é o Deus de Israel. Entendeu? Isso pode custar algo muito sério na vida dele quando ele retornar para a Síria. Entendeu? Segunda coisa que é importante você notar no texto: por favor, por favor,
Alguém como ele não pede por favor. Entendeu? Ele é o general. Ele manda e as pessoas obedecem. Ele não pede por favor. Mas agora ele está pedindo. Parece que o processo de humilhação está fazendo efeito, né? Ele está pedindo por favor. E como é que ele se descreve? Servo. Eu sou o servo. Sou seu servo. Entendeu? Do profeta. Eu não estou mais como um general. Eu não estou mais aqui como o megastar. Eu estou como servo. Né? Estou como servo. E isso já são características de que algo muito forte, uma transformação espiritual aconteceu na vida deste homem. Entendeu? Porque são as palavras dele, ele se identifica como servo a serviço do Deus de Israel. Aceita, eu trouxe para você. O Eliseu vai lhe dar a resposta. Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Por que Eliseu não aceita? Porque o que está em jogo aqui é todo esse processo de salvação de Naamã. E o nome do Senhor, você não vai barganhar com Deus. Você vai ter que aceitar este presente. É de graça. Você só precisa dizer obrigado. Só isso. Pessoas ricas, pessoas poderosas, chegam em lugares como este e querem ser tratadas como VIP. Né? Pastor, eu vou deixar aqui um cheque de presente para a sua igreja, tome aqui 100 mil reais. Aí, Eliseu, o pastor lá na congregação, lá de Israel, diz, não, pode guardar. Não precisamos desse dinheiro, entendeu? A sua cura é de graça, é de graça, não tem preço não, tá bom? Vá em paz, é de graça, está tudo ok. Naamã diz assim, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos, sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Opa! Aqui é a prova da conversão. Certo? Naquela época, a crença daquelas pessoas era de que os deuses eram deuses territoriais. Por exemplo, o Deus da Síria só poderia ser adorado no território da Síria. O Deus de Israel só poderia ser adorado no território de Israel. Então, Naamã, essa é a mente dele. Então ele pede, deixa eu levar um pouco de terra daqui. Por quê? Porque a partir de hoje, eu só dobro o meu joelho para o Deus de Israel. Tá bom? Isso é conversão. Isso é conversão. Versículo 18. Mas que o Senhor, Deus de Israel, me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, aqui é o rei, falando do rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, o Deus da Síria, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Eliseu disse, vai em paz. Por que Eliseu diz vai em paz? Naamã agora é um novo convertido. Naamã vai aprender a caminhar com Deus. Entendeu? Naamã já deu passos largos, certo? Mostrando que um homem honrado agora serve ao Deus de Israel. Provavelmente, a gente não ouve mais falar de Naamã, mas provavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai pedir dispensa desse serviço e vai servir somente ao Deus de Israel. O profeta não vê problema e diz, pode ir, não vai ser problema. Então até agora a história parece que termina muito bem, final feliz. Nós temos a missionária que fez tudo acontecer, um ímpio que é crente, o rei que era,
um descrente meia-boca, um crente meia-boca, sei lá, que foi exortado, o profeta, o pastor daquela região, que fez o seu ministério, mas aparece no fechar, né, das luzes, uma pessoa entra na história. Sempre tem alguém que quer ganhar vantagem com o Evangelho. Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, ele pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Geazi não está interessado no nome do Senhor. Geazi representa o típico evangelho do século 21, que acha que pode lucrar com o nome de Deus. Muitos pastores de igrejas evangélicas lucram com o nome do nosso Deus. Não estão interessados em Deus, eles estão interessados em ganhos, em lucros pessoais. Geazi é a figura típica desse tipo de gente. Ele vai lá, ele corre, pede para Naamã as vestes, as coisas, Naamã dá para ele e ele volta. Era muita coisa e Naamã manda os seus soldados ajudar. Chega na casa, ele esconde tudo, esconde tudo para que Eliseu não percebesse. E aí Eliseu, veja no versículo 25, depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu como se nada tivesse acontecido. E Eliseu perguntou: onde você esteve, Geazi? Parece a pergunta que Deus faz para Adão, né? Onde você está, Adão? Deus já sabe onde você está. Quando ele faz essa pergunta, essa aqui é outro ponto de humor, entendeu? Quando ele faz essa pergunta, ele já sabe a resposta, né? Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Pecou pela segunda vez, né? Pecou porque não deveria ter desobedecido o profeta e pecou porque mentiu, né? Só que Eliseu, a gente pode dizer que seria algo comparado ao X-Men daquela época, entendeu? Ele tem superpoderes. Eliseu diz: você acha que eu não estava com você, espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Eu não sei o nome que se dá a isso, telepatia, entendeu? Mas Eliseu, ele tem superpoderes. Ele diz: você acha que eu não vi? Eu estava lá, do seu lado, invisível, e você não me via. Eu vi tudo, Geazi, eu vi tudo. E olha a palavra de Eliseu para ele: este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Não é que isso fosse errado, o problema é o momento. Fazia parte do processo de conversão de Naamã saber que a sua cura, a sua salvação é de graça, não é por obras. Então Eliseu diz para Geazi: você estraga as coisas, você estragou, você atrapalhou o evangelismo. Esse não era o momento, Geazi. Não ficou só no discurso. Todas as nossas decisões, elas vêm com consequências. Quer saber de uma coisa, Geazi? A lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Isso sim é uma maldição hereditária. Você e todos os seus descendentes serão leprosos até o fim dos tempos. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve.
Que triste, né? Que triste. A história não precisava terminar assim. Ele era o discípulo, ele era o aprendiz de pastor, né? Era o Mateus Vasconcelos, o estagiário do pastor. Mateus não faria isso, não. Entendeu? Quando ele viu dinheiro, os olhos brilharam. Ele achou que o pastor é um grande imbecil, está perdendo esse dinheiro todo, eu não vou perder. Ganhou lepra para si e para toda a sua linhagem para sempre. Que tristeza, né? Que tristeza. Então nós temos aqui vários personagens. Cada um viveu missões de uma forma diferente. Cada um interagiu na obra salvífica de Deus de uma forma diferente. Uns ajudaram, deram tudo, não negociaram a fé. Outros atrapalharam, quiseram prejudicar, quiseram negociar. E aí é a questão: qual o personagem que eu me identifico? Né? Será que hoje eu estou mais para Geazi? Eu só estou aqui porque eu quero tirar vantagem em alguma coisa na minha vida. Eu não estou interessado em Deus, eu estou interessado no que Ele pode me dar. Eu só estou aqui por causa disso. Se o pastor disser que ele não vai me dar, eu pego minhas coisas e vou embora. Talvez seja esse o seu caso hoje. Você é um Geazi. Entendeu? Talvez você seja um Naamã. Eu estou em busca de salvação. Mas me trate muito bem, porque eu sou rico. Porque eu sou importante. Entendeu? Eu sou VIP. Talvez você é como um rei, né? Isso não vai dar certo, isso é muito caro, não existe essa história de poder miraculoso, missões não funcionam, o caixa da igreja está no limite. Talvez você seja como o profeta, né? Pregando a palavra de Deus, deixando claro a vontade de Deus. Ou você pode ser um João Ninguém, como aquela menina, mas que está interessado em ver as pessoas sendo salvas. E você diz o caminho, e você conhece o Evangelho. Você diz: olha, não precisa estar meu nome. Não. O importante é que você conheça o Deus de Israel. Quem será você nessa noite? Vamos orar e aí nós estaremos encerrados. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, que cada um aqui esteja vivendo missões da melhor forma possível, entregando suas vidas, tudo o que tem, para que a Tua obra seja feita da melhor forma possível, Senhor Deus. Tu és um Deus incrível, grandioso, que caminhar contigo durante toda a nossa jornada seja realmente algo maravilhoso, que cada um aqui nessa noite queira ter. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.